Boa tarde a todos. Estamos aqui nesta live recebendo Diogo, Cláudio Dantas e eu, os sócios do antagonista, Caio Mesquita e Felipe Miranda. Muito obrigado por terem comparecido. Esta live tem como finalidade falar um pouco sobre a situação do país. Mas antes disso, eu acho que é importante dizer aos nossos leitores que nos acompanham há 5 anos que estamos sofrendo uma campanha sórdida por parte do gabinete do ódio, dos bolsonaristas, né, que ficam inventando mais uma vez de que a nossa sociedade, com a Acta Holding, mais especificamente com a Empíricos, visa a especular com a notícia para ganhar na Bolsa de Valores, o que é uma sandice. Né? Eu, por exemplo, não sei nem aplicar na Bolsa de Valores, eu tenho fundos como qualquer cidadão de classe média. Nossa sociedade remonta a 2016, mas a Empíricos sempre nos apoiou desde o primeiro dia, com um anúncio. Nos procurou, o Caio Mesquita vai contar essa história, né, para colocar um bannerzinho lá. E essa campanha, na verdade, ela é mais uma reprodução do que os petistas criaram lá atrás, né, como se a Empíricos fosse uma corretora e nós ficássemos criando notícias, né, para que essa corretora que não existe ganhasse dinheiro com especulação. Quero dizer a vocês que, como empresa, eu sou administrador da empresa que tem o antagonista e a Cruzoé, a empresa está sofrendo como qualquer outra empresa, né? Nossa receita publicitária caiu, o número de assinaturas também, embora continue bom, tem muita gente que não consegue pagar, e a Empíricos, que é uma publicadora de relatórios financeiros, não é uma corretora, também está sofrendo com perda de assinaturas, porque as pessoas não podem pagar. Então, assim, é absolutamente ridículo e até patético imaginar que empresas que vivem de assinaturas possam ganhar alguma coisa com a crise, né? Nós somos uma empresa jornalística, antagonista Cruzoé, publicamos notícias, assim como todas as outras empresas de comunicação. Na quinta-feira, nós adiantamos que o Moro havia pedido demissão, né? No caso, uma demissão condicionada à manutenção, né? A permanência dele estaria condicionada à manutenção do Maurício Valeixo à frente da Polícia Federal. Fomos muito destacados, outra vez com esse tipo de argumentos, que a gente estava especulando, derrubando a Bolsa, quando na verdade quem estava derrubando a Bolsa era o Jair Bolsonaro, ao fazer essa besteira, né? Movido por interesses familiares, de derrubar o Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Isso é uma iniquidade, esse tipo de manifestação. E aqui a gente está um pouco para falar do Brasil, mas antes também para contar um pouco como que nós nos tornamos sócios, né? A Empíricos, que pertence à Acta Holding, uma empresa da Acta Holding, e o antagonista, que tem uma empresa chamada Maria Cláudia. É engraçado, viu, pessoal, porque eles ficam mostrando a nossa razão social como se isso fosse prova de crime, né? Aliás, as pessoas só sabem que a gente é sócio da Empíricos porque nós anunciamos isso quando fizemos a sociedade, e nós somos transparentes, né? Ganhamos através de publicidade e nada mais. E assinaturas. E assinaturas, não, eu digo do ponto de vista da Empíricos, né? Assim, a publicidade a gente ganha, enfim, e hoje, infelizmente, e que não soe aqui como reclamação, viu Caio? A fonte de receita que vocês nos dão não dá para o cheiro, né? Não dá para o cheiro. Mas, enfim, eles se propuseram, inclusive, em 2018, a investir na Cruzoé, e eles nem precisaram investir na Cruzoé, porque a Cruzoé deu certo logo de cara, ainda bem. Bom, vamos lá. Eu e o Diogo, a gente começou em 2015, né, Diogão? No 1º de janeiro de 2015, com propósitos muito claros de derrubar a Dilma, e desde então a gente está ajudando a derrubar. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Sempre trabalhando do ponto de vista jornalístico, arrebanhamos uma quantidade imensa de leitores, aos quais eu e todos nós somos extremamente agradecidos. O Cláudio se juntou a nós logo depois. Mas eu gostaria aqui, Caio, que você começasse contando como é que você
vocês, né, resolveram fazer aquele bannerzinho logo no início do antagonista, que a gente estreou já com um banner de publicidade da Empíricos. Conta pra gente aqui, para as pessoas. Obrigado aí, Mário. Um breve histórico, né, vou voltar um pouquinho aí no passado para dizer como é que a gente se conheceu. As pessoas perguntam quem está por trás, né, do antagonista, quem está por trás da Empíricos. Somos nós aqui, né? Tem o Diogo, o Mário, depois veio o Cláudio. Na Empíricos eu fundei junto com o Felipe e o Rodolfo. Alguns anos depois, uma empresa americana de publicações financeiras como a Empíricos se tornou sócia, que é a empresa Agora. Já vi umas histórias malucas aí, pensando que essa Agora é a corretora Agora do Bradesco. Não, é uma empresa americana com sede em Baltimore, lá perto de Washington, que faz newsletters com a gente, e eles se tornaram sócios, isso em 2013. Aí, em 2014, a empresa a Empíricos começou a ter alguma relevância, a gente começou a regimentar mais assinantes, e era justamente o ano aí, 2014, da reeleição da Dilma. E aí a gente começou a enfrentar, né, uma primeira experiência de receber alguns ataques, assim, aí no caso era do PT, nos atacando porque a gente tinha uma campanha na época chamada Fim do Brasil. Felipe, eu estava muito preocupado com a política econômica, e a gente fez um vídeo, um documento, depois em formato de vídeo, onde a gente expunha os nossos motivos para preocupação, era o fim do Brasil. A chapa da Dilma resolveu nos processar, juntamente com a chapa do Aécio e o Google, dizendo que a gente está fazendo campanha eleitoral para o Aécio, uma loucura. Ganhamos essa história no TSE, mas claramente ficou assim, ficou o público aí já um antagonismo aí com o governo na época, um governo aí de esquerda, e a gente crítico, porque não concordávamos com o que a gente estava vendo, né? E teve uma história naquela época do analista do Santander que foi mandado embora. É verdade. O Santander mandou embora dizendo... lembro na época o Emílio Botinho, o chairman do Santander, estava vivo, e ele dizendo que realmente tinha que ser mandado embora porque ele era amigo do Lula. Umas histórias assim. E aí nós, como uma empresa de publicação independente, né, a gente foi crescendo, pessoas começaram a prestar atenção. Aí, no final de 2014, acompanhando no Twitter do Diogo Mainardi, até foi o Felipe que viu o tweet do Diogo Mainardi anunciando que ia lançar o antagonista. A gente acompanhava bastante o Diogo na época da Veja e acompanhávamos a conta dele no Twitter. E aí o Felipe mandou uma mensagem na maneira mais singela, inocente possível, mandou uma mensagem, a gente não se conhecia, não conhecia o Mário, não conhecia o Diogo, mandou uma mensagem para o Diogo via Twitter, e o Diogo respondeu, para nossa surpresa, dizendo que ele tinha o sócio dele, estava em São Paulo, o Mário, e que o Mário... E na verdade, o Felipe mandou uma mensagem dizendo que a gente está interessado no projeto e queria eventualmente patrocinar, né? E aí o Mário veio no nosso escritório e a gente explicou um pouco o projeto. A gente, na verdade, éramos fãs do Diogo, a gente queria estar nessa iniciativa do Diogo. E fizemos um acordo na hora lá de patrocinar por um mês, o primeiro mês do antagonista, um banner inicial. E o que a Empíricos faz? Qual é o interesse nosso no antagonista? Era na audiência, porque nós vendemos assinaturas, assim como hoje o antagonista e a Cruzoé também. A gente tinha um interesse nessa audiência, a gente tinha uma ideia, uma percepção que nós compartilhávamos, nós, as pessoas, e as audiências compartilhávamos valores, né? A gente acredita na iniciativa privada, no capitalismo, na liberdade, né? São valores que a gente acha, né, nos norteiam, e a gente percebeu isso em vocês também, e a audiência também dessas duas empresas, a nossa naquela época e a de vocês que iria surgindo. E aí, acho que um ano e meio depois, Mário, essa relação comercial publicitária se tornou uma relação societária. Nos tornamos sócios de 50% da empresa, né? Mari Clausen, que é a dona do antagonista e hoje da Cruzoé, e continuamos até essa relação, além da relação comercial, relação societária. E é isso, e somos empresas, aí o Mário falou do antagonista e do Cruzoé, e fala um pouco da Empíricos. A Empíricos é uma empresa de publicações, Empíricos Research Publicações, é uma empresa de conteúdo, publicamos newsletters, relatórios para orientar as pessoas a como investir bem no mercado, temos 350 mil assinantes, mas somos observadores da economia, da política e do mercado, não participamos como investidores diretamente, nem empresa, nem os sócios.
É isso. Só para acrescentar uma última coisa ainda a respeito desse tema, primeiro dizer que é um super prazer estar aqui com vocês e seria irresponsável da minha parte começar assim, primeiro parabenizar o que vocês têm, o extraordinário trabalho jornalístico que vocês têm feito, o quanto vocês foram grandiosos mais uma vez nessa crise. Acho que vocês saem gigantes dessa história toda, então publicamente aqui acho que fica o registro, é um orgulho enorme ser sócio de vocês. Mas só para, depois desse parabenização rápida aqui, registrar também que não é só a pessoa jurídica que não se beneficia através de movimentos do mercado, mas também nós na física, eu, Caio, Rodolfo e todos os demais colaboradores da Empírico são proibidos de comprar ação. Nossos CPFs, inclusive, foram disponibilizados para a B3 e para a CVM, e nós não podemos aqui comprar ou vender ações. Então, esse tipo de não é só um discurso, é também uma prerrogativa institucional mesmo, que nos impede de qualquer tipo de especulação financeira, com ou sem o antagonista. E é importante dizer que quando vocês se associaram a nós, essa cláusula foi estendida também para nós, né? A gente também não poderia, se o Mário soubesse investir em bolsa, ele não poderia investir e se beneficiar de eventuais notícias ou relatórios da Empíricos, nem nada, porque senão a gente não tem liberdade. Acho que isso foi o que nos juntou, né? Foi essa independência, em primeiro lugar. Vocês não são ligados ao sistema financeiro mais estabelecido. Nós também éramos bastante outsiders na imprensa, recusávamos, assim como recusamos ainda hoje, publicidade estatal, para que não haja nenhum tipo de achaque, e acho que não aceitamos dinheiro também de quem é investigado pela polícia, e acho que essa transparência foi o que permitiu a nossa união, né? E claro, funcionou até hoje por causa disso, vai continuar a funcionar exatamente por causa disso. Vocês nunca interferiram na parte editorial, a gente nunca encheu o saco de vocês no que vocês sabem fazer. Vocês não teriam 350 mil assinantes se não soubessem fazer os assinantes ganharem dinheiro. E a gente é um pé no saco estar aqui respondendo a ataques que eram feitos 4 anos e meio, 5 anos atrás, pelos petistas, exatamente com os mesmos argumentos, usando os mesmos prints, os mesmos gráficos, é inacreditável que a gente tenha de repetir agora, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, ter que repetir essa versão farsesca do petismo. O petismo comprava uns idiotas analfabetos nos jornalistas. Esses aqui são uns desqualificados que nem jornalistas são, mas imitam exatamente, macaqueiam tudo que era feito pelo PT nessa campanha sórdida de ataques. E é chato, é um pé no saco. Vocês ouviram a voz do Mário na introdução dele, ele estava... É desanimador ter que voltar a enfrentar essa mesma canalice. E o preço, inclusive, da transparência, né? Logo que a sociedade foi feita, eu pessoalmente fiz um post anunciando a sociedade, quais eram as bases da sociedade, ao passo, e aqui eu não estou dando nenhuma acusação, muito pelo contrário, ao passo que hoje, 5 anos depois, você tem os grandes veículos de imprensa sócios de bancos, sócios quando não são proprietários de bancos, de corretoras, né? E nem por isso são acusados de estarem manipulando notícia, especulando com notícia, né? Porque também mantém essas sociedades de uma maneira um pouco discreta, né? E nós não, nós somos absolutamente transparentes e não somos sócios de corretora, somos sócios de uma empresa publicadora de relatórios financeiros, praticamente uma editora. O Cláudio... Bom, eu acho que, ultrapassado esse capítulo, eu acho que a gente podia falar um pouco de Brasil, até mesmo
para a gente saber dos nossos sócios, que a gente não sabe, e eles saberem um pouco de nós, embora as nossas opiniões sejam mais públicas, porque a gente tem um site especializado em política, mas a gente gostaria de saber um pouco dos nossos sócios, como é que eles estão vendo, e aí depois o Cláudio pode falar um pouco do que vai para o Brasília, né, Cláudio? Do que vocês estão achando do ponto de vista macro, né, do que está acontecendo hoje na economia brasileira. Felipe. Acho que é com você. Eu pego essa? Você pega essa, Felipe. Tá fácil, né? Olha, eu acho assim, primeiro tentando, sem tornar isso aqui uma palestra, né? Porque acho que é mais legal que a gente troque informações do que eu me estenda muito, mas primeiro é importante entender o contexto em que você chega com uma nova crise política, né? A situação anterior já era péssima, né? Então, quando você fala assim, você está pessimista? Não, a realidade que me parece um tanto péssima, né? A gente já tinha, antes da questão política, uma crise de saúde, que fica claro cada vez mais que o Brasil é um dos focos importantes, né? Agora, talvez o Trump tenha virado comunista até ontem, né? Mas antes de ontem, pelo menos, ele ainda era uma referência para essa turma, e o próprio Trump alertando aí para o governador da Flórida de eventualmente ter que restringir voos brasileiros. Então, a gente tem essa grande crise de saúde, de um lado, isso obviamente tem implicações econômicas, né? Fica cada vez mais difícil você voltar das práticas do lockdown de uma forma simples, né? Ninguém sabe muito bem como vai ser essa coisa, e quanto mais você vai arrastando a questão da saúde, você vai sacrificando empregos e a economia, é um trade-off super difícil. É verdade que o discurso é muito fácil, né, de dizer que você tem que encontrar o equilíbrio entre a questão de saúde e da economia. Muito obrigado, né? Isso aí até o meu filho de 8 anos sabe. O problema é você encontrar o equilíbrio na prática. Então, isso que ninguém sabe, a gente está fazendo uma experiência de tentativa e erro em cima de uma curva exponencial. O problema é que se você erra numa curva exponencial, esse negócio explode para cima. Então, é uma tentativa e erro muito perigosa. Você já tinha essa crise de saúde, que era também econômica, uma expectativa de queda do PIB, que agora, quem faz conta, dá 5,5% de queda. Se o cenário for muito ruim, você pode ler no UBS falando até de 10% de queda do PIB brasileiro. Então, já era essa situação muito ruim. Uma outra situação ruim, que era a crise cambial, o dólar batendo recordes nominais contra o real, e o Banco Central interferindo muito pesadamente no câmbio, já com 15% das nossas reservas tendo sido eliminadas em pouco tempo, e uma discussão muito difícil sobre a capacidade brasileira de se fazer política econômica, porque você tem dificuldade de fazer política monetária, porque se ele corta a taxa de juro agora, o câmbio explode, ainda mais porque os juros aqui dentro ficam um pouco atrativos, a gente sai lá para fora, isso dispararia o câmbio, e uma disparada súbita do câmbio gera grandes problemas para a economia doméstica. E o outro elemento de política econômica, que é a questão fiscal, que o Brasil já vinha com déficits muito grandes. Agora a gente sai da crise com um patamar de dívida sobre PIB beirando aí 100%, que para um país emergente é muita coisa. Então, o que você deveria fazer? Vamos ter que negociar com o Congresso um super equacionamento da questão fiscal quando a gente sair da pandemia. Nesse momento não tem muito o que fazer, a não ser o keynesianismo clássico mesmo. É isso que a gente está caminhando no mundo todo. Um super liberal como o Rogoff veio defender isso publicamente, né? Agora a gente gasta, mas você tem que estar associado a isso, a um programa de depois retorno do fiscalismo, e você vai ter que negociar com o Congresso. E aí é que está a grande questão. Nesse momento, você tem o esfacelamento de pelo menos um dos pilares de sustentação do Executivo. E como fica a relação, né? Então, eu particularmente estou bastante pessimista com essa evolução por uma questão simples. Essa é a primeira, de que, olha, a gente tem uma situação que já era muito ruim, e agora a questão dessa aproximação com o Centrão não é só, embora esse seja, claro, um elemento fundamental, ética e moral. É uma questão que o Paulo Guedes e tudo que ele representa, em essência, é ontologicamente imissível com o Centrão. O Paulo Guedes traz consigo todo um governo tecnocrata, em que ele traz o Wilson Ferreira para gerir a Eletrobras, traz
um bom presidente da Caixa, traz um bom presidente do Banco do Brasil, bom presidente da Petrobras. Associar-se ao Centrão é automaticamente aparelhar ministérios e estatais. Então, o que a gente vai ver, e a gente já começa a ver, assim, não é mais uma hipótese, vejam no Conselho dos Correios o que vai acontecer. Pessoas que foram trazidas pelo liberalismo do Paulo Guedes e pela projeção do Paulo Guedes para dentro do governo, que vão começar a sair uma atrás da outra. Então, para mim, agora a gente está na situação de, infelizmente, ter que escolher entre um fim terrível, que seria a gente caminhar para uma troca do executivo, ou um terror sem fim, que é caminhar com um governo que está nas mãos de um Centrão que, cedo ou tarde, para mim, rompe com o Paulo Guedes, porque eles são ontologicamente imissíveis. Essa é a minha cabeça. Esse ponto aí é interessante, porque nós e toda a imprensa, né, já detectamos, já noticiamos, que dentro do executivo, né, Cláudio, há um evidente rompimento, até o momento, né, entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Rogério Marinho, que fez a reforma trabalhista, né, que teve um papel importante nesse aspecto, que parecia ter adotado a cartilha liberal, do ponto de vista da economia, né, e que agora fez uma mudança muito, muito drástica de com o empurrãozinho dos milicos, né? Pois é, com o cavalo de pé, me parece sim, né? Então, cavalo de pau tremendo, e você tem agora o Rogério Marinho dentro do governo, agora como ministro do Desenvolvimento Regional, inventando uma nova versão do PAC. Cláudio, o que você, além de tudo que a gente já escreveu, né, e vai escrever no Antagonista, apurando, como é que está a situação hoje do Guedes dentro do Executivo? Você noticiou ontem que, na conversa com o Bolsonaro, ele disse que sairia caso ele fosse, enfim, a política dele fosse anulada. Claro. Bom, bom dia a todos, boa tarde a todos. O que acontece? Desde que houve a reunião do Braga Neto, né, com alguns ministros, Tarcísio, Rogério Marinho, em que eles resolveram traçar ali um esboço do que seria um plano de retomada, um plano de retomada da atividade econômica, um plano de geração de emprego, excluindo o Guedes. O Guedes não foi nem convocado, não foi nem informado dessa reunião. Isso criou, obviamente, um racha enorme dentro do governo, um atrito enorme. O Guedes, que tem um papel fundamental, como vocês já citaram, é um dos pilares desse governo, e que tem muita ascendência, inclusive, em relação ao Bolsonaro, às decisões do Bolsonaro. O Guedes é um conselheiro de primeira ordem, até para nomeações para outras pastas. Então, o Guedes se sentiu absolutamente alijado desse processo, num momento muito difícil, no momento em que ele vinha negociando com o Senado a questão do enterro do plano Mansueto, né, que foi a desconfiguração do plano Mansueto, e a construção de uma nova proposta junto ao Davi Alcolumbre, que é o que está sendo feito agora, que vai ser votado amanhã, justamente para reduzir o impacto negativo, né, o dano provocado pelo plano Mansueto, né, a desconfiguração que foi aprovado na Câmara. Só uma coisa, o plano Mansueto, é bom explicar para quem perdeu, é aquele plano de ajuda a estados e municípios em troca, né, de contrapartida de uma certa maior ajuste fiscal, maior responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, e um dos pontos assim, fundamentais, basilares do plano Mansueto era justamente essas contrapartidas fiscais, especialmente o congelamento, né, a suspensão de aumento salarial para os servidores, porque qualquer dinheiro que cai na mão de governador, na Assembleia, nos poderes ali, tribunal, todo mundo já quer pegar para si e já quer aumentar o seu próprio salário. Então, essa era uma grande preocupação. Aliás, a questão do aumento salarial, do congelamento salarial, era um dos pilares da própria gestão do Guedes, desde o início. A reforma da Previdência, o congelamento dos salários, eram coisas assim, essenciais para ele, assim como que estava dentro, inclusive, da reforma administrativa, né? Ele não conseguiu na reforma administrativa, colocou dentro do Pacto Federativo, não conseguiu o Pacto Federativo, colocou ali no plano Mansueto, e mesmo assim enterraram a proposta, ficou para depois mesmo, essa questão fiscal, como o Caio falou, e
só que, claro, você aprovou na Câmara um pacote bomba com um impacto fiscal inicial que era de mais de 200 bilhões, eles conseguiram reduzir isso, ficou mais ou menos em torno de 100 bilhões, o pessoal fala, 80, não é 80, não é 94, mais uns quebrados aqui, e dá mais ou menos em torno de 100 bilhões, a gente até fez um programa do Gabinete de Crise exclusivamente sobre isso. Então, claro, dentro de toda essa dinâmica, o Guedes é excluído de uma conversa que trata, obviamente, de investimento. Investimento precisa de dinheiro, ele é o dono da chave do cofre, então não há cabimento algum. Há uma avaliação interna se foi uma falta de tato ou de experiência do Braga Neto em entender que precisaria incluir o Guedes nessa discussão, mas é óbvio que de quem partiu isso, quem foi o mentor disso? O Rogério Marinho. Tanto é que o Rogério Marinho criou primeiro esse plano dele, esse novo PAC, um novo Minha Casa Minha Vida, né, que a gente sabe, né, Mário, que tem ajuda aí de algumas construtoras interessadas justamente em colocar a mão nesses recursos. Então, assim, o Rogério Marinho pegou 180 bi para ele desse plano, dividiu mais 5 bi para cada ministério, dá em torno aí de 300 bilhões, e o Guedes, e justamente em função da pauta fiscal, ele é a pedra no caminho desse plano, né, de quem quer colocar a mão nesse dinheiro. Quem quer colocar a mão nesse dinheiro? O Congresso inteiro, especialmente essa turma do Centrão, aliada com parte da esquerda também, que agora está muito afim de fazer proselitismo nos seus currais eleitorais em função de ano eleitoral, estamos em ano eleitoral, né? Então todo mundo quer aproveitar qualquer chance para colocar a carroça na frente dos bois. Como vocês mesmos bem disseram, quer dizer, você precisa fazer, o Felipe falou, precisa fazer um ajuste fiscal, agora voltar com a pauta do ajuste fiscal depois, né? Assim como a construção, a retomada econômica também vai ser uma pauta posterior, né? Agora os esforços têm que ser justamente na ajuda aos estados ao enfrentamento da Covid-19, né? Com recursos, com informação, com equipamentos, com padronização, com fiscalização, com tudo que for possível, com toda a máquina, né, do Estado, justamente para você primeiro resolver um problema para depois resolver o outro. Os caras estão aproveitando essa oportunidade, a fragilidade, a falta de comando do Bolsonaro nessa crise, muito pelo contrário. Então, estão aproveitando até essas brechas no discurso que ele cria, né, de retomada de atividade econômica, estão aproveitando isso para colocar, antecipar uma pauta que, obviamente, precisa de muita discussão, inclusive no Congresso. Ô, Diogo, quer dizer, o que o governo fez, basicamente, está fazendo sobrepondo uma crise inevitável, que é a crise sanitária, né? Já era inevitável, agora está se tornando pior por falta de direção. Nós não temos uma política nacional de combate à epidemia, nós temos um presidente que subestima e que é capaz de fazer esse tipo de declaração como a de ontem, completamente iníqua, indecente, né, do Idaí, sobre as mortes que ocorreram, que fizeram nos ultrapassar a China, né, em número de mortes. Tudo isso se sobrepôs a uma crise política criada pelo próprio governo, né, com a saída do Sérgio Moro, né. Você como vê o desenlace disso? Eu vejo que a crise sanitária vai ser muito pior do que se imagina. Eu aqui na Itália acompanhei a chegada do vírus, eu sei o que acontece. O efeito é devastador. Quem subestimou a força desse vírus, o poder destrutivo desse vírus, se deu mal e teve que voltar correndo para medidas de quarentena, lockdown, né? Aqui foi progressivo, a sociedade foi amarrada cada vez mais porque era incontrolável esse vírus. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil, a gente nem chegou no inverno. É muito preocupante o que vai acontecer desse ponto de vista. O Brasil já é o novo foco, o principal foco neste momento, talvez, porque os outros países já estão descendo, os países do hemisfério norte já controlaram esse contágio.
o Brasil não controlou, junto com o México e com a Rússia, são 3 países que negaram a existência do vírus e da virulência dessa epidemia, e se deram mal. O Brasil pior do que todos, porque... Pois é, mas eu vejo, é engraçado, né? A gente está separando aqui todo mundo, crise sanitária e crise política, mas há uma ligação muito forte em função justamente disso, né, Diogo? Na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, mesmo na Inglaterra, que resistiu um pouco às políticas de isolamento, né, por causa do Boris Johnson e tudo mais, você vê uma direção comum, você vê uma política nacional. Né? Não, o Brasil totalmente esdrúxulo, politicamente também. Os eu me pergunto até, se uniram. Eu me pergunto até se não é fruto também, para além da personalidade do nosso presidente, não é fruto também de toda a falta de política, no sentido mais puro do termo, né, que vem ocorrendo desde que o Bolsonaro assumiu e que tem também raízes no petismo e tudo mais. Ou seja, a gente não tem um país capaz de unir governo, situação e oposição em objetivos comuns para o bem da nação, do país. E eu acho que isso ficou muito claro, já estava muito evidente e ficou mais claro agora com essa pandemia, né? Bom, os ataques que nós sofremos são um pequeno detalhe, um pequeno exemplo da qualidade desses energúmenos. É gente realmente despreparada, que não consegue olhar para fora do próprio terreno baldio ou do próprio chiqueiro, olhar para o resto do mundo, ver o que está acontecendo fora do país e entender como é que se enfrenta uma crise desse tamanho, dessa complexidade. Como disse o Felipe, a gente tinha que estar, neste momento, cuidando do presente, o futuro lá longe, tentar não fazer muitos estragos neste presente, que vão ocorrer, e além de agora a saída do Moro que tira completamente o que havia de apoio limpo no bolsonarismo. As pessoas que têm um pouco mais de capacidade de leitura estão perplexas, obviamente. A gente fica entregue a uma camarilha, porque é o centrão de um lado e os energúmenos do outro, e a gente fica perdido, né? Num momento em que é preciso um mínimo de racionalidade. Tem um louco, Bolsonaro é louco. Caio, você, quando fizemos aquelas lives sobre as pesquisas eleitorais ali, né, na época da campanha presidencial, depois da vitória do Bolsonaro, e eu acho que também um pouco antes já, a gente estava começando a falar desse governo que provavelmente ia assumir, e você disse como preocupava o mercado financeiro, os bancos, a personalidade do Paulo Guedes, que era uma personalidade difícil, pouco afeita a acordos, né, e um pouco mercurial, né? Como é que você está vendo você acha que o Guedes está surpreendendo nesse aspecto? Ele se tornou não mais dócil, mas está tentando segurar a onda? Como é que você vê isso e os bancos, as pessoas com as quais você conversa? Não, eu diria que sim, é verdade, que a fama do Guedes no mercado financeiro, desde a época do Pactual, né, antes do BTG, do Pactual, que ele era um dos sócios, e as pessoas de convívio dele sempre relataram a personalidade muito forte dele, até situações que ele teve com, né, sócios, uma pessoa assim, falando português, claro, com cabeça quente, né? Uhum. E era mesmo a preocupação do mercado durante a eleição, porque justamente o Bolsonaro apresentava, e apresenta até hoje, né, o Guedes como o posto Ipiranga, é quem vai cuidar da economia, e aí, inclusive, o Bolsonaro, na eleição, até com a aproximação do Guedes, mudou o histórico dele, que é um histórico nacionalista, desenvolvimentista, né, que vem daquela tradição dos militares. Então, toda a aposta que o mercado fez no final, no Guedes, no programa liberal, que ele vinha implementando bem, né, com todos os desafios de trabalhar a política no Brasil, fez a aprovação da reforma da Previdência, parecia que ele estava justamente
amadurecendo, ele estava percebendo o jogo político. No começo, né, ele teve algumas situações, bateu cabeça com alguns deputados, tal, mas ele foi entrando, ele foi amadurecendo no cargo, né? E eu, assim, é realmente surpreendente que ele esteja ainda, né, suportando, né, esse ambiente que ele tá vivenciando. Ele teve aquela história que foi comentado, né, quando no famoso discurso do Bolsonaro da quinta-feira à tarde, né, logo depois da demissão do Moro, que o Guedes, primeiro é o único de máscara, né? Foi isso, e depois ele fez só 2 palmas, né? Não parecia muito entusiasmado ali. E eu fico só imaginando com a capacidade, né, intelectual que o Guedes tem, né? PhD em Chicago, né? Um professor, ficar ali ouvindo aquelas histórias lá do presidente. Não sei, está surpreendendo, né? Não sei até quando vai a história, né? E provavelmente, assim, eu não posso, não sou, de novo, adivinho do que vai acontecer, mas talvez alguma situação similar à do Moro. O Moro também conviveu com situações, né, que ele estava discordando, mas tem aquele, né, o trigger final, né, a gota d'água, o tipping point que faz o cara falar assim, quer saber, acho que nem, sabe, eu tô aqui eu imagino que o Guedes está um pouco pelo Brasil, né, ele se imbuiu dessa missão de ajudar as reformas do Brasil e modernizar o Brasil, mas acho que tem uma hora, tem limite, né, essa missão que ele se... O Cláudio, você noticiou que ele, como eu já disse aqui, que ele chegou a pôr o cargo, não à disposição, mas dizendo, não foi um pedido de demissão também, mas dizendo, olha, se continuar assim não dá, PAC, ou sendo desautorizado... Ele fez uma coisa na linha do o Rogério Marinho, né? Em termos de agenda. É curioso, né, Mário? Porque como você... E qual foi a resposta, Cláudio? Não, o Bolsonaro recuou, né? Recuou. Porque o Guedes fez essa colocação, falou assim, ó, se for por esse caminho, eu não tenho como ajudar. Então, eu não tenho como ajudar o Brasil, né? Eu não tenho como ajudar politicamente o governo, né? Eu não tenho como fazer nada, então eu vou embora, porque realmente se é esse o caminho que o governo vai trilhar, eu não tenho mais o que fazer aqui. E aí, claro, o Bolsonaro sentiu, quando ele é confrontado, ele tende a recuar, fez piada, né, com o Rogério Marinho, porque o Guedes antes já reclamava do outro ministro, né, que foi para a Dataprev, agora esqueci o nome dele, estava até numa coletiva um dia desse aí, o ministro anterior do ministro do Desenvolvimento Regional, e reclamava justamente por causa dos pedidos do Centrão junto ao outro ministro. E agora parece que o Rogério Marinho resolveu abrir a porta muito mais do que o anterior. Então aí ficou o Bolsonaro brincando com o Guedes ali, falando assim, tá vendo aí, você estava reclamando do outro fulano, agora tem que encarar o Rogério Marinho. O Rogério Marinho que foi uma peça importante justamente na aprovação da Previdência. Então, assim, a situação ela é muito sensível. O Bolsonaro disse, não, fica tranquilo. O Guedes é que pediu um gesto público de apoio, que foi feito imediatamente após a reunião. Aliás, ao lado, né, Cláudio, não querendo te interromper, já interrompendo, ao lado da Tereza Cristina e do ministro Tarcísio. A Tereza Cristina, que está no alvo também do gabinete do ódio, porque ela defende uma política da manutenção de uma política com a China, né, que é o nosso principal importador de commodities minerais e agrícolas, né? Bom, e esse desagravo foi feito naquele terreno contaminado na frente do Palácio da Alvorada, né? É o pior lugar possível, porque é onde o Bolsonaro dispara diariamente as próprias barbaridades. Não, o engraçado, quer dizer, o curioso disso é que esses malucos atacam essa relação comercial com a China. A gente fez uma entrevista recente aí com o presidente da Petrobras, que disse justamente que o que estava segurando a Petrobras era a China, que começou a se recuperar economicamente e começou a demandar matéria-prima. Então, é uma gente neófita na política e que confunde tudo e que vai matando a grande equipe que foi formada, né? Que esse é o mérito do Bolsonaro, se há algum mérito do Bolsonaro, foi ter formado
uma boa equipe de ministros, e eles ficam torpedeando e detonando esses ministros. O Guedes, de fato, então, assim, só para concluir, o Guedes chegou nesse limite, o Bolsonaro recuou, fez o gesto público como solicitado de apoio total. Internamente está todo mundo agora naquele, vamos dizer assim, ninguém fala mais sobre o plano pró-Brasil, nem aquele plano específico do PAC do Rogério Marinho. Agora, quem tem que... Esse plano voltou para a mão do Guedes, o Guedes, obviamente, vai diluir essa coisa toda, e a ideia é que prevaleça a responsabilidade. Mas é óbvio, né? O Bolsonaro é um bicho político, já fez isso outras vezes. Na relação com Guedes também falava contra a Previdência, falava contra a CPMS, falava contra a reforma administrativa, quer dizer, sempre fez esse contraponto ali publicamente, o que diversas vezes também irritou o Guedes. A gente está numa situação que o Bolsonaro precisa do apoio do Congresso em função justamente do impeachment, de uma possibilidade de impeachment, precisa mais do que nunca do apoio da bancada evangélica. O Marcos Pereira, que é uma das lideranças principais dessa bancada, é candidato à sucessão do Rodrigo Maia, junto com o Arthur Lira. O Bolsonaro está apoiando os dois cavalos para ver quem é que chega melhor em fevereiro do ano que vem. E o Marcos Lira, obviamente, o Marcos Pereira, Marcos Pereira, que da Igreja Universal, que tem vínculo com a Record. Fizeram até uma matéria detonando o Paulo Guedes na semana passada. O Paulo Guedes reclamou muito dessa matéria, e o Marcos Pereira está jogando junto com o Rogério Marinho, né, com essa turma do Centrão, para boicotar, para sabotar a pauta do Guedes. Então, há o risco, o Bolsonaro dá o sinal verde nos bastidores para o Centrão continuar forçando a barra em relação a esse projeto, a esse programa, e enquanto faz um gesto público de apoio ao Guedes, e obviamente que é um padrão. Vai se afunilar nas próximas semanas. Que é um padrão, né? É um padrão do Bolsonaro fazer as coisas, jogar duplamente, depois dizer que é invenção da imprensa. Aliás, ontem, eu acho que foi na mesma entrevista, naquele lugar infectado lá do Palácio da Alvorada, em que ele soltou a frase "e daí", né? Eu sou Messias, mas não posso fazer tudo, qualquer coisa que valha, desprezando a morte de mais de 400 brasileiros só ontem, e mais de 5 mil desde o início da pandemia. Ele disse que o antagonista atacou através da imprensa e se referiu explicitamente ao antagonista, dizendo que a gente só publicava fake news. No caso específico, por falar em Centrão, do fato dele ter oferecido ao Paulinho da Força o Porto de Santos. Ele ofereceu ao Paulinho da Força o Porto de Santos, né? O Porto de Santos, como todo mundo sabe aqui, tradicionalmente é um foco de corrupção, tanto que todos gostam de ter o Porto de Santos, né? Ele é muito ligado, né? O Porto de Santos é um domínio do PMDB, normalmente. O Paulinho da Força foi inquirido pela Folha de São Paulo a respeito disso, disse que recusou e que o interesse dele era só a governabilidade. Então, quando a gente ouve falar em governabilidade, é bom que as pessoas entendam, se ainda não entenderam, é porque a vaca está indo para o brejo. A governabilidade é dividir o rachuncho aí do que sobrou, né, de dinheiro, de ministério, de secretaria e tudo mais. O Paulinho da Força disse à Folha de São Paulo textualmente que havia recusado, né, e depois o antagonista deu a informação de que o Porto de Santos, né, está sendo negociado com Valdemar Costa Neto. Pois é, o governo que disse que ia mudar a política e tal, está negociando com Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, com o PMDB sendo mantido nas docas, mais à sombra, e o seu Paulinho da Força entrando também na história. Então, assim, vão ter que arrecadar muito para dividir o dinheiro. Temos novidades em breve sobre esse tema, viu? Ótimo. Deixa o Felipe... Eu acho que o Felipe resumiu com a frase, como é que é? O fim... Ou um fim terrível? Terrível ou um terror sem fim, né? É exatamente isso. E essa história do Porto de Santos, de ser uma espécie de condado do PMDB, historicamente, assim como a Eletrobras, né, também sempre foi tida como pertencente ao Sarney. Então,
no final, essa é a questão. Assim, é claro que, nesse momento, o ministro Guedes, com toda a sua personalidade, não vai nos transparecer toda a sua discordância ou a sua irritação, né? Claro que nesse momento ele sabe da responsabilidade que ele tem com o país, ele explodiria o país inteiro se ele viesse e se demitisse nesse momento. O problema é um esgarçamento que vai acontecendo com o tempo, que vai ao Porto de Santos, aí depois vai na Eletrobras. Se vai na Eletrobras, Wilson Ferreira, brilhante como é, competente como é, vai aceitar esse tipo de negociado? Então, o que se esperava desse momento, né? Eu acho que aquela Bolsonaro com Paulo Guedes e o Tarcísio e a ministra Tereza Cristina, ali foi uma demonstração do técnico estar prestigiado no cargo, né? Aquilo... Isso depois de demitir o Sérgio Moro, né? Então, é claro que viria isso agora. O problema é que, assim, você fica nas mãos, nesse momento, você está nas mãos, literalmente, do Centrão, que vai aumentar o nível de chantagem conforme aumentem as denúncias sobre o presidente, e já estão contratadas algumas das denúncias adicionais, porque o Moro vai ter que depor, não é assim, na ausência de fatos novos, fica tudo bem. Só que não existe a hipótese de ausência de fatos novos. Os fatos novos estão contratados. Não, o fato novo, Felipe, ocorreu agora, mais um fato novo, Alexandre de Moraes impedindo o Alexandre Ramagem de assumir a direção-geral da PF. Né? As provas alegando do próprio Bolsonaro, né? Alegando, exato, alegando desvio de finalidade. Desvio de finalidade é um troço muito sério, né? E aí você tem as denúncias chegando e a recessão econômica aumentando também, né? E aí você pode ver a questão da popularidade eventualmente indo para baixo. E aí a resposta do Centrão vai ser o quê? Putz, enfia mais a faca. E o processo continua se retroalimentando, né? Então, eu de fato vejo uma situação bem problemática. E só a minha impressão só, Felipe, é que o Centrão enfia a faca até 2020, até as eleições. O Centrão pensa curto. Essa é uma vantagem do Centrão, que eles pensam até a próxima eleição. Eles não estão pensando em 2021, não estão pensando em 2022. Agora, acaba o interesse ali, ó. O Centrão vai ser um termômetro do impeachment. Quando você começar a ver as lideranças do Centrão dizendo assim, eu não quero cargo na estatal tal, eu não quero no banco tal, eu não quero na autarquia tal, é porque acabou. O impeachment já está encaminhado, porque eles já negociaram com o próximo. Aliás, o que aconteceu com a Dilma, com o Temer, né? O próprio, lembrando, Mário, rapidamente, só para concluir, o caso do Ricardo Barros. O Ricardo Barros, ele teve o ministério oferecido pela Dilma e ele falou, não, eu não quero, já está negociado com o Temer. Então, assim, ele assumiu o ministério. E o dado mais curioso nessa história, em relação à crise sanitária, é que o mesmo presidente que falava em gripezinha e que queria a volta rápida, né, da atividade econômica, desrespeitando a recomendação científica, médica, né, hoje se apoia na pandemia, né, para evitar que as pessoas vão para a rua, né, porque se as pessoas forem para a rua, né, com a saída do Moro, se estivéssemos vivendo um momento normal, muito provavelmente já haveria manifestação. Com certeza. Muito grande no domingo que passou, né? Então, o que é curioso é que o que está segurando este presidente hoje também, me parece, de uma crise maior e possivelmente até de um impeachment mais rápido, é a pandemia, que evita que as pessoas vão para a rua. Ô Caio, eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que uma saída rápida das quarentenas, ela beneficia ou ela prejudica a economia em função de uma possível um recrudescimento, né, da doença, da Covid-19? Não, o problema, acho que o Felipe até falou no momento ali, né, que a gente teria que achar um meio termo entre a economia e a saúde, mas esse é o grande desafio, acho que todos os países do mundo
Eu acompanho bastante o noticiário americano, né, e toda a questão hoje envolvendo, né, o Trump, o Partido Democrata, os republicanos e cada um dos governadores, de que momento vai começar a reabrir, e mais na Europa, né? Na Europa, claro, uma grande vontade de começar a reabrir, mas um grande medo de que você vai reabrir, mesmo já nessa fase já descendente, vai ter uma segunda onda, né? Na verdade... Mas o equilíbrio é matemático, né? Quer dizer, não é imponderável. Tem o tal do R com zero, que é o... se você é isso, que é a taxa de contágio. Quando você está com 0,6, 0,5 de taxa de contágio, você pode começar a abrir aos poucos. O Brasil não está assim. O Brasil está em fase ascendente. Eu sei, mas, Diogo, claro, teve até uma apresentação cirúrgica lá da Merkel, né, ela dizendo, olha, exatamente. Eu consigo reabrir 1,1, quer dizer que eu vou ter que fechar de novo, ou seja, vai esgotar aliás, ela fez toda uma relação. Agora, a pergunta é, qual é a taxa, qual é o R com zero no Brasil, por estado? Temos esse dado? A gente não testa, a gente não sabe nada. Não tem teste. Aliás, na Alemanha, você citou a Merkel ontem, algumas Länder já abriram, né, as regiões que têm autonomia na Alemanha, abriram um pouco, tal, com cuidado, e o tal do R já voltou para 1, ou seja, uma pessoa infectando outra. Isso já é preocupante, como ela mesma deixou claro. Aqui não tem teste, a verdade é que você não tem teste, não tem testagem. Voo cego. Você é um voo cego, a gente não tem os números, ou seja, em São Paulo, as mortes por síndrome respiratória grave, não diagnosticadas como Covid-19, subiram 2.500% desde o início da pandemia, no Amazonas subiram 4.000%, e em Pernambuco 6.300%. Então, assim, a verdade, em todos os lugares, todo mundo projeta que os dados são muito maiores do que os revelados, né? Até porque é impossível você ter uma notificação geral, né, total. Mas no Brasil, a coisa está atingindo um ponto de subnotificação, de desinformação, que parece até ser política de Estado, né? Que eu disse uma vez, já escrevi também, que no Brasil a pandemia ia terminar por decreto. Né? Só que não dá para... Mas não dá para esconder. E não dá para programar a abertura, se você não tem esses dados. Exato. Você fica sem... Como não há uma política única... se você não tem os dados de teste de checagem, de contágio e de mortalidade, você não consegue programar. Eu estava conversando outro dia com o Caio, perguntando a ele, como é que as empresas lá do grupo vão abrir, né, Caio? A gente não sabe como as nossas redações. Nós temos uma redação em Brasília, nós temos uma redação em São Paulo. Todo mundo trabalhando em casa. Todo mundo trabalhando em casa, e você não sabe exatamente, né, quando será possível, com relativa segurança, voltar. A gente imagina que seja aqui em São Paulo um final programado da quarentena, mas já também não há garantia de que a quarentena determinada pelo governador terminará, não será estendida. Né? Provavelmente no município de São Paulo ele vai postergar o fim da quarentena. Possivelmente. Bom, estamos aqui já há algum tempo nesta live, eu queria só saber se alguém mais gostaria de fazer alguma observação a respeito da situação atual. Um comentário que eu acho importante do ponto de vista de mercados e investimentos, porque senão, que é o que eu mais olho aqui, o que eu me dedico, talvez possa agregar, que eu gostaria de ter feito na apresentação inicial, eu acabei esquecendo, que a gente está dando um pouco forte ainda, que a gente está pegando um cenário internacional nesse último mês muito favorável. Depois do grande tombo, que foi o mês de março, a gente está numa recuperação muito grande da liquidez internacional e das bolsas internacionais como um todo, que se recuperaram aí em mais de 30% das mínimas. Então, muito se acreditando lá numa espécie de cenário win-win, que se a bolsa cai, o Banco Central americano vai comprar tudo, então não pode cair. Então, se a economia for mal, o Banco Central vai comprar tudo, e se a economia for bem, as empresas vão bem. Então, se continuar esse cenário, tudo bem, talvez a gente até consiga passar razoavelmente bem por essa questão. Agora, árvores não crescem até o céu, né? Em algum momento a gente vai conviver com um cenário internacional não tão favorável e vamos descobrir que o Fed não pode comprar tudo, né? E aí talvez, se eventualmente essa recuperação das bolsas americanas vier a encontrar uma perna de baixa novamente,
e aí acho que as situações dos mercados locais poderiam, talvez, essa complacência com os riscos que a gente está tendo nesse momento e acreditar que está tudo bem, talvez não perdure por tanto tempo assim. E o dinheiro que vai ser gasto agora vai ter de ser reembolsado depois, né? Ou com um aumento de imposto, ou com inflação, ou com calote. De alguma maneira a gente vai ter de se livrar dessa dívida. A gente está vivendo outra experiência também aí em nível mundial, que está se testando na prática o que se convencionou chamar de moderna teoria monetária, que os países desenvolvidos, sobre os quais não tem pressão inflacionária, nem dúvida sobre capacidade de pagamento, poderiam imprimir moeda indefinidamente, se endividar indefinidamente. Isso era uma hipótese teórica que ninguém levava muito a sério. O André Lara Rezende fala disso aqui no Brasil. Ninguém levava tão a sério, mas que fomos forçados a testá-la na prática. Então, realmente, o que o Banco Central dos Estados Unidos fez, que disponibilizou unlimited resources, ou seja, recursos ilimitados mesmo, levando aí a impressão de moeda ao infinito, se necessário, e o Banco do Japão foi pelo mesmo caminho. Não sabemos onde esse negócio vai dar, é bem esquisito que não dê consequências negativas, e mesmo que lá fora dê certo, a gente não tem essa prerrogativa, porque a gente tem um governo muito endividado sobre o qual existe uma grande dúvida sobre capacidade de pagamento. Então, de novo, não é bom, seja lá qual for o resultado dessa moderna teoria monetária. Ótimo. Bom, eu queria encerrar então essa live, se ninguém mais tem nada a observar, agradecendo a audiência, agradecendo aqui aos nossos convidados, Caio Mesquita e Felipe Miranda, né, e dizendo que nesta crise não há ganhadores, só há perdedores, na crise causada pela pandemia e na crise política. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, foi um super prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.